Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de ministrarmos nesse lugar, nessa casa, e por juntos crescermos. Afinal, somos uma família em crescimento. Amém, Diegão? Glória a Deus, aleluia. Para a alegria de alguns, para a tristeza de outros, hoje nós encerraremos Neemias. Tava bom, irmã Sara. Essa semana eu vou compartilhar, eu fiquei temeroso se eu compartilhar isso não, porque eu disse, Deus, depois que eu compartilhar isso, eu estou me expondo diante dos irmãos, mas essa exposição vai ser benéfica, porque os irmãos podem me cobrar, e essa cobrança vai ser canal de bênção na minha vida. Pensando nesse encerramento da série de Neemias, e lendo Neemias 13, fiquei altamente empolgado lendo Neemias 13, Marcinha. E aí veio um desejo no meu coração de escrever um livro a respeito de Neemias. Não um comentário de Neemias, mas pegar um pouco do esboço, ou dos esboços que temos, ampliar isso, e tratar isso como fortalecendo os nossos muros nos dias de hoje. Então, talvez um dia os irmãos vão ver aí um livro saindo a partir dessa série. Me cobrem, por favor, que pode ser que eu nem me cobre. Então, eu anotei, essa semana quero imprimir todos os sermões e começar a trabalhar nisso. Depois eu pedi ajuda a Cibele, como é que faz todo esse processo, né, irmã Sara? Como é que a gente começa? Mas pode ser que um dia a gente tenha aqui alguns livros aí para a gente poder expandir isso e abençoar outras vidas. Amém? Então ore por mim, meus irmãos. Não é um compromisso, só compartilhar um desejo no coração, mas os irmãos podem me cobrar, certo? Eu não vou fazer promessa, senão depois eu não cumpro, os irmãos vão brigar comigo. Já está aqui ao vivo, algumas pessoas já estão aqui. Meus irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. E se nós fôssemos escrever a Bíblia distante dessa orientação de Deus, entendam o que eu estou falando, na nossa própria natureza, certamente quando fosse sobre nós, talvez a gente tivesse a tendência de só colocar aquilo que é positivo, né, Mike? Aprendi a tocar contrabaixo, sei também tocar cavaquinho, tenho uma habilidade de música fantástica, né? Ou se fosse sobre os outros, talvez a gente fosse expor algumas das falhas, mas a beleza da Bíblia é que ela não está preocupada em esconder os erros e os defeitos daqueles homens e mulheres que foram usados pelo Senhor. Também não está preocupada em não valorizar os acertos com medo de qualquer outra coisa. A Bíblia é muito honesta, é muito transparente. Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, o Espírito Santo guiando a Escritura, expôs tudo que tinha que expor. O que a gente vai ver hoje, Neemias 13? Se os irmãos lembrarem, e eu espero que lembrem, se não lembrarem, um dia vai ter um livro que vai fazer os irmãos lembrarem. Tô brincando. É que, depois que tivemos aquele momento, em Neemias 8, da leitura, e eu não vou ser redundante aqui em toda a minha explicação, mas eles chegam em Neemias 10, depois de terem confessado os pecados, e aí eles fazem alguns compromissos com o Senhor. E se você não lembra, nós falamos sobre, olha, o nosso relacionamento com Deus, a vida com Deus, o nosso compromisso com o Senhor, pastor Edmilson, ele impacta os nossos relacionamentos, falamos sobre isso. Por quê? Porque havia um problema sobre casamentos ali. Homens casando com mulheres estrangeiras. E aí nós não paramos aí, mas talvez alguns lembrem, porque a gente falou até do exemplo do Chick-fil-A, alguns outros irmãos depois vieram me falar também da Hobby Lobby, e tem alguma outra que eu esqueci, mas me lembraram sobre isso, que o compromisso com o Senhor afeta também a nossa agenda, ele afeta o nosso trabalho e o nosso descanso. Lembram quando a gente falou isso? Qual era o problema que estava surgindo? Era o trabalho no sábado, meus irmãos. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Amém, glória a Deus. E nós falamos sobre isso, o relacionamento com o Senhor afeta, ou o nosso compromisso com o Senhor, melhor dizendo, afeta relacionamentos, afeta a nossa agenda, e afeta também, falamos por último, os nossos bens materiais. Foi quando a gente falou que eles trouxeram de volta o quê? Provisões para o templo, e aí voltam as ofertas, voltam os sacrifícios. Então o compromisso com o Senhor afeta tudo isso. Isso aconteceu. Agora o capítulo 13, Neemias volta a lidar com tudo isso de novo, mas o que nós vemos é essa história, ou esses problemas surgindo, emergindo, mais uma vez. Então, quando nós lemos, e eu vou pedir a licença para os irmãos de ler a partir do verso 4, e lá no final eu vou explicar o porquê.
Neemias 13, a partir do verso 4. Amém? Diz o seguinte, nós vamos até o 11, nesse primeiro momento. Diz o seguinte: antes disso, fica tranquilo, não fica curioso, antes disso é antes do que aconteceu no verso 1, 2 e 3, mas você não precisa ler, guarda a tua curiosidade, a gente vai ler no final. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Então, por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Jesus, nós te amamos, Pai, nós não cansamos de declarar o nosso amor pelo Senhor. Amamos tua palavra, Pai. Amamos porque o Senhor conduziu esse processo de escritura e preservação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, Pai. O Senhor não é um Deus escondido, Pai, de nós, mas é um Deus que se revela a nós. Nos dá olhos para te enxergar, nos dá os ouvidos para te ouvir, nos dá boca para declarar que o Senhor é rei sobre todos nós. A ti toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós vimos aqui é a ponta do iceberg, ou o primeiro dos problemas. E há uma certa estruturação, porque a gente vai ler até o verso 14, ele termina no verso 14 com a oração de Neemias, depois ele entra num outro problema que vai ser o sábado, nós vamos ver isso, termina com oração, depois ele entra num outro problema que era o casamento com estrangeiros. E aqui o que ele está dizendo, olha, eu ouvi dizer que as provisões para os levitas, para os cantores, elas foram deixadas de lado. E se você não lembra, o capítulo 10, se eu não estiver enganado, é o 10:38, quem quiser conferir, pode conferir, vai dizer, o povo fazendo um compromisso, dizendo que nós não negligenciaremos o templo de Deus. E agora o que nós vemos é Neemias olhando para esse povo que tinha feito esse compromisso, Massara, e dizendo, ué, por que essa negligência com o templo de Deus? Mas se você prestar atenção, o verso 6, quando Neemias começa, nós lemos a partir do verso 4, e ele diz, antes disso, ou seja, antes do que ele narrou no verso 1, 2 e 3, ele diz, eu percebi que Eliasibe, o sacerdote, tinha feito um acordo com Tobias, sim, o Tobias que tentou destruir os muros, sim, o Tobias que lá no capítulo 2 foi expulso ou foi ignorado para participar dessa construção dos muros, sim, é esse Tobias. E ele faz esse acordo, ele cede um espaço da sala de Deus, ou do templo do Senhor, que era para guardar as ofertas, aquilo que era sagrado, aquilo que era dedicado ao Senhor, para um homem que não era sacerdote, não era sumo sacerdote, não era levita, não era cantor, era um inimigo. E ele não vê problema nenhum nisso, o inimigo está lá agora, usufruindo daquilo que é santo para o Senhor, que é o templo de Deus. E aí o verso 6 desse capítulo 13 vai dizer que no ano 32º do reinado de Artaxerxes, Neemias volta para Suzã, volta para o palácio do rei, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 nos marcam temporalmente na história. Eles dizem que essa história de Neemias, perfeito,
começou no ano 20, ou 20º, do reinado de Artaxerxes. Então, 12 anos depois, Neemias agora olha e volta para o ofício dele. E agora ele chega lá e ele fala, olha, eu preciso voltar para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, a gente não sabe quanto tempo ele passou fora de Jerusalém, a gente sabe que ele passou 12 anos lá, voltou, e porque no capítulo 2, ele combina um prazo com Artaxerxes, mas quando ele volta para Jerusalém, ele vê essa bagunça de novo. É como se eles fossem assim, a mãe sai de casa, né, irmã Luciana, e aí de repente os filhos estão lá e dizem assim, eu não posso ir ali no mercado, voltei, já está essa bagunça. Ou o pai às vezes deixa a criança um pouco solta, aí a criança pinta a boca toda assim, faz aquela coisa. Isso aconteceu comigo, meus irmãos, 2 semanas atrás. E aí eu tentei lavar um pouco antes de mostrar para a mãe, mas estava muito azul, estava difícil. Eu tive que confessar para a mãe que abandonei a criança e ela se rabiscou. Mas o que aconteceu, então ele diz assim, ele podia muito bem agora chegar, ver esse problema e falar assim, vocês se resolvam, eu passei 12 anos aqui, vocês só me deram dor de cabeça, problema, nem sacerdote eu sou, eu vim para cá numa função de governador, de liderança, era Esdras que estava cuidando de outras coisas, e eu com ele e com outros. Ele podia dar as costas e dizer, você criou o problema, você que resolva. Não sei se eu dizer assim, mas é quem pariu Mateus que balance, né? Já ouvi dizer que não é bem assim, foi se perdendo ao longo da história, quase como quem tem boca vai a Roma, né? É vaiar e não de ir, é mais ou menos isso. Ele podia simplesmente ignorar esse fato. Eu não estava lá, mas homens e mulheres de Deus, e aí que a gente começa com Neemias hoje. Se não deu para ler muito bem, aquilo ali é um H. Neemias hoje. Porque homens e mulheres que são erguidos no Senhor para serem Neemias hoje, não ignoram o pecado, não ignoram aquilo que afronta a lei de Deus. Se eu e você quisermos de fato sermos relevantes naquilo que arde no coração do Senhor, nós temos que amar pessoas e confrontar pecados. Simples assim. Nós hoje nos esquivamos de ser bíblicos e dizer, olha, sua vida, Deus nos manda viver dessa forma, e olhar para os nossos próprios erros e pecados. Porque a gente tem medo de perder alguém ou de ser tido como alguém legalista. E a gente aprende a conviver com o pecado, quando na verdade a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, ainda que nós tenhamos que confrontar o pecado. Neemias, ele não ignora o pecado, ele olha. No capítulo 13, no verso 6, ele diz, olha, eu voltei. E aí o verso 7 diz, quando eu voltei para Jerusalém, eu soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. E aí o que ele faz? Ele diz, olha, eu fiquei muito aborrecido. Ele, em outras palavras, ele diz, isso me desagradou. E aí ele, com muita gentileza, botou no andole assim e foi empurrando. Não, ele diz assim, eu lancei fora. Algumas expressões vão dizer, eu joguei. Eu tirei, eu não podia aceitar isso. Vocês vão ver esse Neemias brando, amável, né, uma pessoa delicada, no restante do capítulo. Verso 17 e 18, e aqui eu vou saltando alguns versos para a gente entender o todo desse capítulo. Verso 17 e 18, agora o problema é o trabalho no sábado. E nesse trabalho no sábado ele diz, olha, diante disso, repreendi os nobres de Judá. Ele disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Verso 25, agora o problema era o casamento com as estrangeiras. E ele diz, eu os repreendi, olha a mansidão, invoquei maldições sobre eles, bati em algum deles, arranquei os seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus. Ele disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos dele, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Neemias não podia lidar com o pecado. Ele tinha um amor à lei de Deus. E aí talvez eu e você podemos olhar e falar assim, que Neemias estressado, né, Fernanda? Eu fiquei intrigado, bateu.
Estranho. Arrancou o cabelo. Irmãos, eu tentei ler comentários. O mais próximo que eu consegui achar para abrandar um pouquinho o estresse de Neemias, é que isso, na verdade, era uma expressão que simbolizava humilhação. Então, é como se ele tivesse humilhado aqueles. Era uma figura de linguagem para humilhação. Pode ser que ele tenha puxado os cabelos de uns. Mas aí, quando eu olho isso, eu lembro automaticamente, quando eu leio essa passagem, eu lembro de Jesus Cristo. E eu não sei se você lembra dele ou não, mas eu não lembro dele me abraçando, mas eu lembro dele levantando a mesa no templo, sacando tudo fora, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrão, de salteadores. Porque a casa do meu pai, ele fala, é uma casa de oração. E Jesus não chegou assim: ô senhor que está vendendo carneiro, só por gentileza, poderia se retirar do pátio do templo de Deus, venda-se o carneirinho lá fora. Não. Sentou a mão. Virou, essa é a expressão de todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você não vai encontrar nenhum narrando essa passagem dizendo: Jesus gentilmente convidou os vendedores a se retirarem de Jerusalém. Não. Eu acho, o mais interessante de todos, eu acho João, mas deixa eu só ler os outros. Lucas 19, se você quiser. Lucas 19, 45 vai dizer: então ele entrou no templo, começou a expulsar os que estavam vendendo, e diz: minha casa será casa de oração. Marcos 11, 15 diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Agora olha João 2, eu vou até dar um tempinho para os irmãos abrirem. João 2,15, se você quiser. João 2,15. Talvez algumas expressões aí, algumas traduções vão ter uma expressão tanto curiosa, que é o azorrague. Que é, na verdade, na tradução que eu estou lendo, ele vai dizer, João 2,15, então ele fez um chicote de cordas. Olha, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Agora olha o que João está dizendo, Ricardo, ele olha aquilo, pacientemente Jesus começa a fazer, quase a mãe e o pai que vai assim, só esquentando a chinela, né? Se você continuar, eu vou contar até... Alguém falou 5, na minha época era até 3, gente. Meu pai comeu 2 segundos. Geralmente, no 4 eu conseguiria chegar, no 3 é que eu não chegava. E aí Jesus vai lá, e vai pacientemente olhando para aquilo e dizendo: é isso que vocês estão fazendo com a casa do meu pai. E traçando corda. E dizendo: é isso aqui que vai no lombo de vocês. É isso que eu vou usar, que eu não posso tolerar o pecado. Agora, eu tenho plena convicção que qualquer vendedor daqueles que se arrependesse, que talvez como um soldado romano olhou para Jesus e disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Qualquer vendedor daquele que reconhecesse em Cristo o Messias, recebeu perdão e graça. A última cena do Cristo na cabeça deles, se eles se arrependessem, não ia ser a expulsão, ia ser o convite: vinde, benditos do meu Pai. Essa é a questão. E o que a gente tem que pensar é que onde Jesus Cristo expressou forte emoção, nós também temos que expressar forte emoção. Se ele valorizou isso, esse zelo, a palavra vai dizer que os discípulos lembraram do Salmo que diz: o zelo pela tua casa me consome. Olha, esse ato de Cristo, nessa expulsão dos vendedores, foi lembrado pelos discípulos como zelo. Porque eu e você não podemos tolerar. Se quisermos ser Neemias hoje, nós temos que contender com o pecado, ainda que amemos as pessoas. E por que eu estou falando pessoas e eu poderia falar amemos o pecador? Porque a gente não quer deixar o pecador como ele está. Nós queremos ver esse pecador transformado, regenerado, vivendo vida nova no Senhor. Porque ele não morreu na cruz, Jesus Cristo, para nos deixar pecadores, mergulhados no pecado. Mas ele morreu na cruz
para nos arrancar dessa vida de pecado, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não queremos que a igreja lide com o pecado como se não fosse nada, como se isso fizesse alegria no coração do Senhor. Não, não, isso incomoda o coração do Senhor. E nós queremos ser uma igreja de pessoas transformadas por Deus. Ainda que tenhamos nossas falhas, ainda que passemos por um processo de santificação. Entenda, eu sou o primeiro a dizer, não sou perfeito, não estou aqui me autoproclamando, irmãos, então eu sou perfeito, não. Mas o que me define agora não é mais Abraão pecador, agora é Abraão lavado e remido pelo sangue de Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que nós queremos ser. Neemias hoje, não ignorar pecado, ainda que nós amemos as pessoas, dizendo, foi por você que Cristo morreu na cruz. Amém? Efésios 5:5 vai dizer, pois bem sabeis, olha a seriedade, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem, não adianta a gente tentar, o caminho continua estreito. A porta continua estreita. Apocalipse 12, último capítulo, Apocalipse 22, perdão, último capítulo da Bíblia. Diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Neemias, ele sabia que se o povo voltasse para esse lugar de ignorar a lei de Deus, e aconteceu o que tinha acontecido pouco mais de 150 anos atrás, que era o quê? Eles iam ser banidos de novo, expulsos, afinal foi por isso que veio o cativeiro babilônico, foi por essa quebra da lei de Deus, ele não aceitava. E minha pergunta para a gente então nessa manhã é, que situações contrárias à Bíblia, que situações que não estão debaixo do mandamento de Deus, que eu e você temos tolerado, que nós vemos e ignoramos, que nós não nos importamos mais, que não arde no nosso coração, como dizendo, eu não posso aceitar isso. E primeiro em nós, que situação na minha vida, que situação na sua vida, nós temos convivido como se fosse ok conviver, mas que Deus está olhando para a gente e dizendo, eu não aceito esse tipo de conduta. Ou nos que nos cercam, que Deus nos erga como Neemias hoje, para dizer, olha, eu te amo tanto que eu não posso deixar você viver essa vida. Eu não posso ignorar esse pecado. Nós podemos amar pessoas e ainda assim confrontar o pecado. E para mim a raiz, eu até cogitei ser esse meu primeiro ponto, mas para mim a raiz é esse próximo ponto que eu vou compartilhar com os irmãos. Então ser Neemias hoje é não ignorar pecado, mas amar pessoas. Está comigo? E por que eu e você precisamos ter esse senso, irmãos? Esse senso. Porque no fundo Neemias sabia, Fernanda, que não era sobre a ação das pessoas. Não era sobre o sábado em si. Não era sobre o casamento em si, irmão Jefferson. Não era sobre o funcionamento regular do templo ou não. É porque ele sabia que, na verdade, tudo isso que era refletido no campo natural tinha uma relação direta no campo espiritual. Por isso que eu e você, quando olhamos para as situações, nós não podemos simplesmente achar tudo bem, porque isso está tendo um reflexo na eternidade. Isso está tendo reflexo na eternidade. E sobre nós também, meus irmãos. Pode ser nossa vida em jogo na eternidade. Se a gente não souber que tudo que fazemos no aspecto natural reflete, na verdade, uma realidade espiritual. E eu te provo biblicamente. Verso 7 do capítulo 13. Neemias então volta a Jerusalém e sabe do mal que Eliasibe fizera ao ceder a sala. E a gente pode pensar, esse mal, só porque ele cedeu a sala? Aí o que ele pergunta no verso 11 sobre esse assunto é, por que essa negligência com o templo de Deus? Não é sobre um espaço físico, mas é sobre o Senhor desse lugar. Verso 15,
Ele diz, olha, naquele dia eu vi que em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, ajuntavam trigo e carregavam jumentos, transportando com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Ah, pastor, mas isso é só um dia de trabalho comum, normal, é sábado, eles estavam lá fazendo as coisas. Tá. Verso 17. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhe disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso, os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre a cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam a maior ira contra Israel. Não era sobre o sábado, era sobre o que não alegrava o coração de Deus. Tudo que nós fazemos no campo natural tem uma ligação com o campo espiritual. Verso 23. Além disso, naqueles dias eu vi. Você percebe? Os versos que a gente começou a ler, o 7, o 15 e o 23, ele está dizendo, olha, eu observei algo que estava acontecendo. Eu não ignorei, eu tomei uma atitude. E ele diz, eu vi que alguns judeus haviam se casado com as mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Aí o verso 27, nós já lemos, ele vai dizer, como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus? Irmãos, estão comigo? Vamos lá. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Ah, pastor, é só casamento. É algo meramente natural, humano. Há consequências espirituais das suas decisões. Simplesmente é isso. Então eu poderia chegar simplesmente e dizer, pregar a palavra é algo da minha rotina. Os irmãos não sabem, mas Deus está sondando o meu coração na hora que eu estou pregando isso. Eu estou criando uma responsabilidade espiritual para com Deus. A minha fidelidade ou infidelidade na exposição da Escritura não é uma questão meramente natural. É uma questão espiritual. Senão poderíamos traduzir a Bíblia de qualquer forma, né, irmão Alexandre? Mas há uma seriedade muito grande. Há um trabalho de estudo muito sério. Se fosse tudo bem ser só do que é da minha e da sua cabeça, nós poderíamos fazer de qualquer forma. Mas eu tenho a plena convicção que o irmão e todos aqueles que trabalham com tradução bíblica fazem isso debaixo de uma direção do Senhor, pedindo, Deus, me guia, me dá fidelidade ao Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que isso tem uma responsabilidade espiritual naquilo que fazemos. O problema não é eu e você acharmos que o domingo é só esse dia de vir. O problema não sou eu e você querermos vir louvar ao Senhor ou não vir louvar ao Senhor e acharmos que isso é natural. Hoje deu para ir, ou amanhã não deu, e paciência, está tudo bem. É achar que gerenciar os nossos bens, a nossa vida financeira, é coisa simplesmente do mundo natural. Que casamento é algo do mundo natural. Que servir na igreja, não servir na igreja, mentir, não mentir, é tudo do mundo natural. E por mais que tudo isso se reflita no mundo natural, isso tem um relacionamento direto com o mundo espiritual. Porque quando nós vimos isso aqui, na leitura da Bíblia, nós estamos sempre vendo Neemias dizendo, vocês fizeram isso contra Deus. Deus não tolerou isso. Deus não lidou de forma tranquila com isso. Tudo que nós fazemos. E talvez nós esqueçamos disso, mas há mais dessa realidade espiritual nas nossas decisões do dia a dia, do que a gente pode imaginar. A gente é tão acostumado com algumas coisas da rotina, que a gente de repente passa batido. Minha oração na manhã de hoje é dizer, Deus, abre os meus olhos. Eu convido a você a fazer essa oração. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Aquilo que de repente eu estou só vendo no mundo natural. Não, isso é o natural. Isso é dia a dia, isso é comum. Pastor, é só acordar, fazer isso, fazer aquilo, é do dia a dia.
Ore e diga: Senhor, abre meus olhos, o que há de espiritual nessa minha ação? O que há de espiritual nessa minha decisão? E se há, Senhor, o que eu tenho acertado ou o que eu tenho errado? Muda a minha conduta, abre os meus olhos, o que eu ainda não compreendi, ou o que eu compreendi, mas eu achava que era meramente natural, e agora eu sei que é espiritual. Me dá força para mudar, me dá força para mudar. Ser Neemias hoje é não ignorar pecado, é amar pessoas. Ser Neemias hoje é entender que toda ação no campo natural reflete uma realidade espiritual. Só que a gente poderia parar nisso e ser simplesmente pessoas críticas. Chegar para o Mike, desculpa te usar como exemplo, Mike, te amo. Dizer: Mike, você está errado nisso. Você está fazendo isso, estou te confrontando, você não sabe, há um peso espiritual sobre isso, tchau. Isso só me faria uma pessoa crítica, não me faria uma pessoa espiritual. Eu sou mais espiritual porque eu falei para o Mike que... Não, isso me faria um bobo, um tolo espiritualmente. Porque eu seria alguém que mais desconstrói ou destrói, do que constrói. E ser Neemias hoje não é simplesmente ser crítico, é para além disso, é ser um solucionador. É ser alguém que contribui, é ser alguém que chega junto, é ser alguém que, se não pode estar envolvido com a solução, vai pelo menos direcionar essa solução. Porque é o que nós vimos aqui, ou vamos ver aqui em Neemias. No verso 9, estamos indo e voltando. Está todo mundo comigo, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Os irmãos estão bem, estão felizes? Alguns, glória a Deus. Eu estou muito feliz com essa série, irmãos. Já falei isso essa manhã? Glória a Deus, Pai. Ministra os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Você tem liberdade no nosso meio. Ministra. Verso 9, nós estamos diante do problema com Eliasibe, com a negligência ao templo do Senhor. E Neemias, então, podia ser só o cara estressado, mira, que chegou e chutou as mesas de Eliasibe. Jogou a rede de Eliasibe fora. O copo térmico de Tobias, foi embora. Não. Só que ele, além de fazer isso, ele vai lá e se envolve com a solução. Verso 9, ele diz: eu mandei purificar as salas, coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Verso 13, para a gente saltar alguns. Ele disse: olha, eu coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus colegas. Ele se envolve com a solução. Verso 19, nós estamos aqui no verso 19 diante do problema do sábado. E aí no verso 19 ele está dizendo: olha, quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto à porta, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Verso 25, nós vimos ele, além de bater e expulsar, ele: olha, eu fiz que eles jurassem no nome de Deus. Fiz eles estabelecerem uma aliança com o Senhor. Lá no verso 28, nós temos uma outra situação, mas a respeito também desse casamento com aqueles que não eram do povo de Deus. E ele diz: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Sim, Sambalate, o mesmo que estava com Tobias tentando destruir a obra. Eu o expulsei para longe de mim. Verso 30. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro. Lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões da lenha, determinando as datas certas para serem utilizadas. E para os primeiros frutos. Neemias, ele simplesmente não se torna uma pessoa crítica, ele se envolve com a solução do problema. E quando essa solução de repente parece difícil,
eu acho interessante, quando ele está resolvendo essa questão do sábado, ele diz, olha, no verso 20, uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Então ele já manda fechar os portões e o pessoal continua lá querendo vender. E aí ele diz, eu os adverti, dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso novamente, mandarei prendê-los. Quanto amor. Depois disso, não vieram mais no sábado. Eficiente, Neemias. Uma tática maravilhosa. O cara era brabo, pastor. Mas ele se envolveu com a solução. E ele não simplesmente deu a solução e jogou, mas ele supervisionou. Ser Neemias hoje é estarmos envolvidos com a solução. E sabe qual é a beleza? Por isso que eu no começo falei, olha, nós temos que confrontar o pecado, mas amar a pessoa. Essa é a beleza, porque Deus não deu a mim e a você uma missão de confrontar, que nós não pudéssemos apresentar a solução que fosse confortar. Porque em nenhum momento Deus nos disse, olha, vai lá e confronte essa ação, mas Jesus Cristo não tem como resolver isso. Não, Ele diz, não há pecado que Ele não possa resolver. Então quando nós olhamos para a vida de alguém e falamos, olha, é um problema, olha, a lei de Deus é assim que ela prescreve, nós estamos também já dizendo, mas calma, que tem solução. Há um Deus que um dia se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou à direita de Deus o Pai, e Ele quer você, Ele quer te dar vida eterna. Não há pecado que Ele não possa apagar. Há um Cristo que do alto da cruz gritou, tetelestai, está consumado, a dívida está paga por completa. Romanos 8, nenhuma condenação há. Mas nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão. Não é que estiveram, não é que estarão. É quem está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Deus nos deu uma mensagem que não é apenas de confronto, ela é uma mensagem que diz, há solução. 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Quando eu lembro dessa situação, eu lembro também do Éden. No Éden, quando há o pecado, o próprio Deus, pastor Edmilson, não olha e diz, Adão, por gentileza, faça suas malas, monta uma cestinha de fruta e se retire. Não. A expressão bíblica é, ele expulsou. Só que isso é Gênesis 3:23. Deus expulsando. Antes de expulsar o homem e a mulher, Gênesis 3:15, talvez você não já tenha escutado essa expressão não, mas é conhecido como proto-evangelho. O que isso quer dizer? É a primeira menção, segundo muitos comentaristas teólogos acreditam, a primeira menção de um anúncio de boa nova dentro da Bíblia. Se a gente entende essa ideia do evangelho como essa boa nova anunciada de Cristo. Por quê? Porque em 3:15, Gênesis 3:15, que vai dizer que ele vai enviar um que vai, a descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente é Satanás. Mas ali já era um anúncio de que um dia viria um homem, que não seria um homem comum, mas seria a descendência da mulher, mas é Deus em carne, que é Jesus, esmagando o poder da morte, mas para isso ele precisou também ser ferido pela morte. Porque a serpente ia ferir o calcanhar, mas a descendência da mulher ia esmagar a cabeça. Antes de expulsar, já havia um anúncio. Antes de Gênesis 3:23, muito embora a Bíblia não fosse escrita por capítulos e versículos nessa época, mas antes de Gênesis 3:23, a Gênesis 3:15, há um anúncio de uma boa nova, há uma solução. Adão, Eva, eu não estou só te expulsando, eu não estou só dizendo, eu não posso tolerar o pecado, porque esse pecado tem consequências na realidade espiritual, mas eu tenho uma solução para você. Olha a graça de Deus.
E antes disso, ainda há outro fato interessantíssimo, que é Deus que faz roupa para eles. Ou seja, Ele também não está expulsando o homem e a mulher nus na sua vergonha. Ele está dizendo, eu ainda vou cobrir a tua vergonha. Eu ainda providenciei algo. Antes de Deus expulsar, Ele prometeu a solução. E Ele cobriu a vergonha do homem e da mulher. Se isso não é um Deus de graça, eu não sei o que é. Se confrontar o pecado remove toda a graça, a gente deve estar lendo a Bíblia errada. Se confrontar, ou se ser um Deus de graça é não poder confrontar nada nem ninguém, erros, a gente deve estar entendendo a Bíblia errada. Agora nós podemos ser altamente graciosos como Ele foi comigo e com você, não nos julgando pelos nossos pecados, mas morrendo pelos nossos pecados, ainda assim nos confrontando. Que eu e você possamos caminhar para sermos solucionadores, ou pelo menos aqueles que apresentam a solução, não apenas apresentam a crítica, mas apresentam a solução. Para a gente terminar, pode segurar, mas estou quase terminando por fim. Essa técnica que eu aprendi na aula do seminário é só porque quando você ainda precisa de mais uns 20 minutos, você diz, para terminar, porque os irmãos já estão assim, ai, nossa, graças a Deus vai terminar. Vocês ganharam um gás novo, mas eu não vou terminar. Estou brincando, meus irmãos. Verso 14, então ele está terminando agora o primeiro confronto e a primeira solução também. E ele diz, olha o que ele diz, lembra-te de mim por isso, meu Deus. Não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Verso 22. Então ordenei aos levitas que se purificassem, o finalzinho vai dizer, lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Verso 30. Dessa forma purifiquei, verso 31, perdão. Em tua bondade, últimas palavras desse livro, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E aqui ser Neemias hoje é também ter a consciência que eu e você vamos prestar contas diante do Senhor. Que um dia nossos atos serão lembrados pelo nosso Deus. Romanos 14, 12 vai dizer, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou prestar contas por vocês, vocês não vão prestar contas por mim, a esposa não vai prestar conta pelo esposo, o esposo também não vai prestar conta pela esposa, o filho pelo pai, e os irmãos já entenderam. A gente pode prestar contas pela responsabilidade que eu tenho como marido para com a minha esposa. E vice-versa. Ou como pai para com o meu filho. Mas diante da minha função. Verso 13 vai dizer, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. Apocalipse 22, 12, terminando a escritura, diz, eis que eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Um dia eu prestarei contas diante do Senhor desse mesmíssimo sermão que eu estou pregando agora. Um dia Deus vai olhar para mim e vai dizer, sabe aquele sermão? Só um exemplo, tá, irmãos? Você foi infiel à Escritura, seu coração estava todo errado, você estava movido por orgulho, você achou que estava sendo a última bolacha do pacote. O último biscoito. Todo mundo agora entendeu o biscoito? Ninguém entendeu bolacha? A última tapioca com manteiga, aleluia, glória a Deus. Eu vou prestar contas por esse sermão. O irmão e a irmã, com todo amor, vai prestar contas por esse sermão também. Porque a vocês foi dada a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você não vai poder dizer, Deus, mas eu não sabia. Como você e eu reagimos a esse sermão, Deus vai olhar e vai dizer, você fez certo ou você não fez certo. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. É assim que esse capítulo me faz terminar. Que nós possamos sermos fiéis ao Senhor e dizer, Senhor, lembra-te de mim, como eu fui fiel, como eu busquei te amar,
Como eu entendi a verdade bíblica e não me curvei. Lembra-te de mim, Senhor. Eu não quero escutar mais uma palavra, eu não quero ir para mais um domingo. A mim e a você será cobrado. Nós seremos cobrados. Por domingo. Hoje é o quê? 28? 27 de abril de 2024. 28, perdão. Fica na Deus já te perdoou, Vinícius. Nós te perdoamos, mas da próxima vez com fé. Não, estou brincando. Nós seremos cobrados pelo dia 28 de abril de 2024. E eu espero, no nome do Senhor Jesus Cristo, que isso nos faça mudar de postura. Essa consciência de que um dia Deus vai estar no seu trono, e nós diante dele. E aí ele vai dizer, eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Nós precisamos ser Neemias hoje. Esse é o meu convite, esse é o convite de Deus no meu coração, para que eu seja um Neemias. E hoje tem a ver com o dia de hoje, 28, mas tem a ver com o ser atual. Eu não sei quais os muros estão caídos em nós ou naquilo que nos cerca. Eu não sei quais as circunstâncias, as situações, os pecados que estão em mim e que me cercam. Mas minha oração é, Senhor, me levanta como Neemias. Eu não quero tolerar isso mais. Eu quero ser alguém que confronta, porque entende que há uma realidade espiritual, mas não alguém que fica lá naquele lugar de confronto, mas alguém que se move para um lugar de solução. Se o meu irmão está precisando, deixa eu te ajudar. Há solução. Não há pecado que Deus não possa solucionar. Não há cadeia espiritual que Ele não possa quebrar e romper em nome de Jesus. E se precisar de um e dos outros, vamos ser Neemias, mais de um Neemias em Jerusalém, em nome de Jesus. Porque esse é o convite de Deus a nós. Para aqueles que estavam curiosos, Neemias 1, 2 e 3. Aí eu termino mesmo. Diz, naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. Nele achou-se escrito que nenhum amonita, moabita, jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, ao invés de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Aleluia. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. O povo, antes de acontecer esse cenário, Deus levantou Neemias, não para que ele fosse a única pessoa que pudesse ser solucionador nesse cenário todo, mas para que outros Neemias pudessem ser levantados. Um dia vocês vão ser Neemias na minha vida, um dia eu vou ser Neemias na vida de vocês. Um dia você vai ser Neemias na vida do irmão que está do teu lado, que está na frente ou atrás de você. E um dia esse irmão vai ser Neemias na sua vida. Porque é assim que o corpo se fortalece, é assim que o corpo de Deus anda. E que todos nós possamos crescer à medida de Cristo. Como essa igreja seria se fôssemos mais Neemias, menos Tobias, menos Sambalate, menos Jerusalém rebelde? Que a gente possa lembrar um ao outro, depois dessa série, que ela não termine aqui, mas que ela possa nos mover a dizer, meu irmão, você é Neemias, eu também sou. Juntos nós vamos reconstruir o que tiver derrubado, porque é para isso que Deus nos chamou para viver. Como essa igreja seria se todos nós fôssemos Neemias? Que Deus erga nessa manhã Neemias, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.